Na última parte, galera, eu estava falando acerca da pessoa que influenciou a minha mãe, né, a dona Sebastiana, a ingressar nessa religião do Espiritismo, assim como nós chamávamos, né? Não sei se hoje ainda utiliza esse termo, Espiritismo. Mas na época nós utilizávamos esse termo, Espiritismo. Todo mundo que ingressava na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Magia Negra, Kardecismo, a gente chamava de Espiritismo, ok? Então, a Marlene, né? Quero aqui abrir um parênteses. Quem é a Marlene? A Marlene é a madrinha do meu irmão, o Geraldo. E a Marlene foi a pessoa que apresentou a minha mãe. Não sei como, porque eu tinha de cerca de 1 a 2 anos de idade, 1 ano. Acho que nem isso, acho que eu estava de colo. Segundo relatos, ela batizou o meu irmão, né? Se transformou em madrinha do meu irmão. E influenciou a minha mãe a ingressar aí no Espiritismo. Não vou falar que influenciou, mas o que eu sei é que através dela minha mãe conheceu a Umbanda. E no último vídeo eu falei para vocês que houve uma visita da Marlene na minha casa. E até então ali eu conheci pela primeira vez. E houve uns trabalhos lá, né? Nessa visita que ela fez lá na casa que a gente morava no Jardim Alto da Riviera, com divisa com o Jardim Nakamura, ali próximo da escola Herculano de Freitas, tá? Era um local bem inóspito, tá, pessoal? Terra de estrada de terra. Dava ao longe tinha um campinho na frente da nossa casa, que agora está todo construído, tem sobrados lá de até 3 andares, 4 andares. Mas na época que a gente morava lá era um descampado, né? Era um campinho que a gente gostava de jogar bolinha de gude, chamava a molecada pra brincar final de semana no parque. Ou, morava ali do lado dos Racionais, ali. Bem nessa época do final de semana no parque. Fim de semana no parque, né? E desse campinho dava pra ver a represa da Guarapiranga, né? Dava pra ver, você ia até o final do campinho ali, era tão alto que dava pra ver a represa, dava pra ver as ilhas, né? A famosa Ilha do Macaco. E se a gente andasse mais um pouquinho, dava pra ver até a estrada que ia pra Interlagos, né? E foi uma época bacana, uma época difícil, uma época de escassez. Minha mãe trabalhava como cobradora, né? Que eu disse no vídeo anterior, que ela era cobradora da Viação Jurema Ilimitada. Cobradora de ônibus. Não liga não que eu fico mexendo aqui porque eu tenho TDAH, tá? Eu tenho que ficar pegando em alguma coisa, quebrando a unha. Não é ansiedade, não. E até então, e começou aí a minha observação em relação a Umbanda. Eu comentei também no vídeo passado que o meu irmão, ele tinha uma faixa de uns 12 a 13 anos de idade nessa época. E essa Marlene, ela foi em casa e fez uma visita para minha mãe e almoçou e tal. Nessas conversas, eles fizeram um trabalho, né? Que é assim que chamam, né? Trabalho, né? E aí começaram os trabalhos e tal, só ela e a minha mãe. E desceram alguns orixás, vieram alguns caboclos. E a Marlene, acho que apresentou um santo de cabeça dela, não sei se é Oxóssi, não sei que tipo de orixá é. E a minha mãe também depois deu alguns passes nela e foi aquela troca de favores, né? Um dá um passe na outra e a outra, porque acho que a Marlene era mãe de santo da minha mãe e a minha mãe se tornou mãe de santo posteriormente. Até então ela não era mãe de santo. Mas o que deu para entender ali que houve ali uma preparação, né? Para que dali a minha mãe viesse a se tornar uma verdadeira mãe de santo, né? Dona de terreiro, chefe de terreiro. E foi desse dia em diante que a minha mãe começou a desenvolver mais essa perspectiva religiosa, né? Essa coisa. E então ficou nisso, né? E ela foi embora e a vida continuou. E eu me lembro de alguns fatos, que agora eu vou começar a citar coisas um pouco mais substanciais em relação à Umbanda. Quero deixar bem claro que eu não estou aqui para falar mal da Umbanda, nem de religião alguma, tá?
como vocês podem perceber no meu acervo, há uma gama de informações ecléticas em relação a religiões, não só em uma determinada, mas diversas outras religiões, tá? Mas eu foquei aqui porque é nesse ponto que eu quero falar, porque eu tenho experiências, né, de vida. Então, quando eu quis pontuar a Umbanda, é porque eu fui criado, né? Eu nasci dentro do berço da Umbanda. Fui criado na Umbanda. Passei pro cristianismo protestante. Dei uma leve esbarrada no catolicismo. Tomei a primeira comunhão antes de fazer a catequese. Sem querer, eu entrei na fila ali da hóstia ali, né? Peguei o bonde, fui, peguei a hóstia e não tinha nem feito a catequese. Acho que esse foi o meu grande erro, né, durante a minha trajetória. Eu sempre quis pegar uma alternativa. E eu estava ali na missa com a minha avó, não sabia nem o que era missa, e de repente eu vi uma fila e entrei na fila, entendeu? E eu não sabia que tinha que fazer catequese, tal, aquela coisa e tal, toda. E fui, todo mundo pegando aquela pastilhazinha, eu peguei a pastilha e beleza. Aí eu só me lembro que o padre falou, o corpo de Cristo. Eu falei, opa, demorou. Aí ele colocou na minha boca e falou, demorou. E eu mastiguei aquele negócio de trigo. Eu falei, que negócio ruim, bicho. Podia ser pelo menos doce. E dobrei o joelho lá e todo mundo orando. E eu, aquele negócio ruim. Aí eu fiquei sabendo depois que era hóstia e tal. Não tô falando mal também não, é que é hilário o evento, tá? E nessa leve esbarrada no catolicismo, eu, posteriormente, há muito tempo depois, eu me adentrei ao cristianismo, tá? Então, voltando ao assunto. E a vida continuou, né? Nessa cidadezinha, nessa casa. E teve um evento que me marcou bastante. Como a gente não saía, não podia sair muito porque era muito perigoso, porque o Alto da Ribeira era um inferno na década de 80. Hoje é um inferno mais organizado, mas era um verdadeiro inferno. Tinha dias que a gente saía 7 horas da manhã para ir para a escola, tinha 3, 4 corpos estendidos nas encruzilhadas. E isso era chocante, entendeu? Imagina a cabeça de um jovem que sai para estudar 7 horas da manhã e passa por 3 corpos baleados, esfaqueados, entendeu? Chega na escola, tem que estudar até o meio-dia. E quando volta, os corpos estão lá ainda. E ouvindo Racionais e as grandes dificuldades da periferia da comunidade de São Paulo, do extremo sul de São Paulo. Então, parece que eu estou tentando maximizar, né, a, a história, mas não, essa é a verdadeira realidade da comunidade. Não é só o que o Brau descreve, não. O que o Brau descreve é o dia a dia da comunidade. Mas só entende quem já passou por isso, entendeu? Talvez você esteja aí no seu quarto de hotel ou no seu escritório, ou saindo aí do seu café da manhã, abrindo a, a sua porta de frente para a piscina ou do iate e talvez não entenda muito bem acerca dessas palavras que eu estou esboçando aqui agora. Tudo bem que eu vou tentar aqui ilustrar de maneira um pouco menos neutra, né? Mas acordar de manhã para ir para a escola na comunidade é como se fosse se você tivesse acabado de levantar da sua cama e ao invés de você abrir a sua porta-balcão, que dá de cara com a piscina, ou de cara com o mar, ou de frente para um jardim, é como se você abrisse as portas, entendeu? De um cemitério. É como se você tivesse acabado de abrir as portas de um cemitério. É o que a comunidade propõe para os moradores que ali residem. Essa é a sensação, entendeu? Você tem certeza que alguém vai ser sepultado, que alguém vai morrer. Só não sabe quando, mas essa é a sensação. Toda vez que você sai da porta para fora, parece que você está entrando em um cemitério. Entendeu? Por que, Fábio, que você fez essa analogia? É porque essa sensação é a insegurança de todo residente da comunidade. Ele está seguro em casa. A sua segurança é em casa, a sua segurança é da porta para dentro. Da porta para fora é morte e é a sorte de voltar vivo. Então, galera, e aí eu me lembro que começaram-se os trabalhos a ir acentuando, né, um pouco mais fortes.
os trabalhos começaram a ser um pouco mais pesados, a minha mãe começou a desenvolver coisas um pouco mais substanciais. Não era bem aquela coisa da mesa branca, do benzer, não era mais só aquela coisa das passes. Aí começou a fazer amarrações, começou a trabalhar mais acerca sobre ferrar as pessoas, sabe? Tinha pessoas que tinham condições financeiras até um pouco, né, bacanas, que iam lá para pedir coisas, né, desenvolver trabalhos do tipo, eu quero enlouquecer fulano, eu quero que separe fulano e ciclana, né, eu quero que coloque uma loucura ali, uma rincha no casal. Aí outros queriam riqueza. Então os trabalhos começaram a subir um pouco mais de nível, né? E eu, como um bom observador, eu comecei a observar essas coisas. A primeira coisa que eu comecei a observar é por que a vida era tão desgraçada. Esse era um ponto. Já que a minha mãe trabalhava com isso, com o espiritismo, e os devidos orixás, eles eram os nossos guardiões e protetores, e protetor dela, e eu pensava, já que tem essa linha de frente, né, já que a gente tem costa quente, então por que a vida não muda? Se a gente tem essa vantagem dos espíritos, dos orixás, se a gente tem toda essa proteção, essa vantagem além das outras pessoas que não conhecem, por que a gente é tão roubado, enganado, pobre, miserável? Por que eu acordo de manhã e não tenho um café com leite para tomar? Muitas das vezes é uma bolacha seca e água. Por que o final de semana é arroz com carcaça cozida, carcaça de frango cozida? É quando tinha carcaça cozida. Eu me lembro uma certa feita que eu estava estudando na Josefina, na professora Josefina Maria Barbosa, era na época de 1990, 1990, entre 89 para 1990. E eu saí de manhã sem tomar café, minha mãe foi trabalhar, e eu saí era 6h20 da manhã para chegar na escola às 7 horas. E estava bem frio. E eu fui para a escola, não tinha merenda, né? Não tinha café da manhã. Eu peguei os meus caderninhos, o jogo de lápis e desci. Desci a Mário Mazagão, que era ali perto do Herculano, desci, estava um frio. Atravessei a padaria, atravessei o ponto de ônibus, terminal, o salão do Rambo, que era ali no terminal. Fui, aí tinha o barzinho do Seu Antero, o corredor. Quem mora no Alto da Ribeira sabe quem é o Seu Antero. Não sei se ainda está vivo. E desci a Mário Mazagão, atravessando a Avenida Brasilina. Estou detalhando aqui as ruas para saberem que eu estava lá, que eu sou de lá. Cheguei na escola e não tinha aula. Porém, a minha professora tinha faltado, não tinha professora substituta. E aí eu voltei para casa. Só que estava muito frio. Quando eu voltei para casa, que eu fui subir a Mário Mazagão de novo, eu comecei a ter um ataque, né? Anafilático, não sei, de hipotermia. Eu tinha cerca de uns 6 anos de idade, eu acho. Me bateu uma hipotermia e eu olhei para os meus dedos das mãos, que estavam roxos, e eu falei, eu tenho que chegar em casa. Eu coloquei o caderninho aqui embaixo do braço e comecei a esfregar as mãos e comecei a acelerar o passo e a respiração ficou muito difícil. E eu senti uma grande dor aqui na testa, né, que passou para trás da nuca e começou a enrijecer a minha coluna vertebral, ao ponto de eu quase não conseguir mais andar, mas eu já estava chegando em casa. E aí, com muito custo, eu abracei os livros assim para o caderno não cair, porque eu já estava perdendo os movimentos, e cheguei no portão de casa, chamei o meu irmão abriu, e eu não conseguia falar. E ele percebeu que eu estava com muito frio. E ele fechou a porta, jogou a coberta em cima de mim, e me abraçou, e ali eu comecei a me aquecer, e voltei ao normal. Depois de uns 30 minutos eu voltei à minha coloração normal, e aquela dor sumiu. Mas quase que eu fui de arrasto. Eu achei que eu ia morrer,
nesse dia. Mas não morri. E então, né? E aí, nesse dia em específico, eu me lembro que era por volta aí de 2 horas da tarde, um pipa caiu em cima do meu telhado. Eu subi para pegar. Não sei por quê, porque eu não empinava pipa, nunca gostei de pipa. Subi para pegar esse pipa e sem querer rachei 2 telhas. E aí o meu irmão viu e falou: "Você tá louco? Você quebrou a telha, a mãe vai te matar." E eu desci, deixei a pipa lá em cima. Desci com muito medo, chorando, e falei: "Vamos arrumar." E tentamos arrumar, passamos um cimentinho assim e tal, e nada. Telha quebrada em São Paulo é cruel. Terra da garoa, chove muito. Conclusão, minha mãe chegou para almoçar. Almoçamos. Minha mãe voltou para trabalhar. Uf, passou. Aí choveu. Choveu bastante nessa tarde, das 5 da tarde. Quando foi 6 horas, minha mãe chegou. A casa estava alagada de água. O que aconteceu aqui? E até então a gente não quis contar o que aconteceu, né? Falou que era um pipa que tinha caído em cima do telhado. E aí eu não falei que fui eu, né? Não falei que tinha sido eu. E até então eu não falei que tinha sido eu, né? Não falei que... Eu não falei que tinha sido eu, né? E minha mãe pegou um cimento e falou: "Ó, vou subir, você me dá esse cimento aí que eu vou passar na telha." Tá bom. Minha mãe subiu lá, eu dei o cimento pra ela, ela passou o cimento na telha. E quando ela foi entregar o cimento pra mim de volta, eu peguei no fundo do saco. E aí quando eu peguei no fundo do saco, o saco se abriu e derramou todo o cimento em cima de mim. Aí ela ficou puta. "Ah, seu maldito, desgraçado, cego, inútil do caralho." E aí ela desceu. E eu fiquei ali em pânico, né? Falei: "Nossa." Quero deixar bem claro que o pânico era porque a gente apanhava de uma forma excessiva, com palavras bem exacerbadas. E até então a minha mãe tinha um caibro deitado assim no nosso quintal. Devia ter mais ou menos uns 3,5 metros por 15 e 12 de espessura. Devia pesar mais ou menos ali os seus 40, 50 quilos, ou menos, não sei. Eu estava numa distância de 3 metros da minha mãe. Ela pegou no meio desse sarrafo, pegou no final dele, "seu inútil", e lançou. O sarrafo pegou bem aqui, ó, nesse olho esquerdo. A pálpebra, né, abaixo do olho aqui, com essa maçã do rosto, ela se abriu. E eu só sei que eu vi estrelas na hora, né, eu quase desmaiei. E quando ela viu a merda que ela tinha feito, ela correu, falou: "Meu filho", e colocou, né, fechou de volta o curativo, pegou a bolsinha, me colocou no colo e me levou para o hospital. Quero aqui acelerar um pouco as informações. Quando chegou no hospital, ela me mostrou, o médico deu encaminhamento. Fui lá para dentro, fizeram uns curativos, o médico me perguntou na frente dela: "O que aconteceu?" Falei: "Eu caí. Fui subir no telhado para pegar um pipi e caí." E aí ele olhou para minha mãe olhou para ele. Falou: "Tá bom." Fez o curativo, voltamos para casa. E aí eu comecei a perceber o estresse, né? Não só o estresse de uma mãe solteira, que tem 3 filhos para criar, o peso, né, dessa criação, mas também a forma arrogante, nervosíssima, estúpida, arbitrária, narcisista que a minha mãe se tornou após aquela visita da Marlene, da pessoa que influenciou ela a entrar na Umbanda. A cada dia que passava, a dona Sebastiana se tornava mais estressada, impaciente, intolerante, arrogante, narcisista e quase psicopata. Esse evento do olho, eu tenho traços até hoje. Eu sou meio estrábico, né? Tenho um estrabismo do olho esquerdo. Muitas vezes, quando eu foco ou estou lendo, esse olho ele se move sozinho para o lado, que é um reflexo dessa pancada. Mas eu já perdoei ela. E
Fora esse evento, outros eventos, né? Por exemplo, no próximo vídeo eu vou contar sobre o evento que a minha mãe pegou um rolo de fio de 220 volts, desse fio rígido, de 3 milímetros, descascou boa parte desses fios, colocou o meu irmão nu e deu uma pisa nele com esses fios. De portas fechadas. Eu descreveria esse evento da seguinte forma. Vocês conhecem zebra? A zebra era toda listrada, né? E é preta e branca. A única diferença é que as listras do que tinha no meu irmão eram mais finas e não era preto e branco. Eram vermelhas e algumas dava para ver até a carne. Ela retalhou o meu irmão. Para vocês saberem que isso não é um excesso do que eu estou falando, para quem já assistiu A Paixão de Cristo e já viu o Mel Gibson sendo chicoteado no final, o meu irmão ficou mais ou menos daquele jeito. E como se não fosse o bastante, né? No finalzinho ela deitou ele no chão, catou sal grosso, colocou água e deu um banhozinho de sal nele. Essa era a realidade de quem a dona Sebastiana estava se tornando. Isso é só o começo. Daí eu comecei a analisar profundamente. O porquê daquilo? Se a gente tem toda essa vantagem, toda essa proteção, toda essa qualidade, costa quente, linha de frente, por que daquilo? Miséria, escassez, tristeza, violência, agressão, traumas, mentiras, desilusão, desunião. Eu falei que eu tenho 13 tios, né? Minha avó teve 13 filhos. Meus tios não iam visitar a gente. Antissocialismo. E é isso. Então eu falava, cacete, qual é a vantagem? Aí foi aonde eu comecei a ter interatividade com os espíritos. Dessa época em diante, desse dia em diante, os espíritos começaram a se aproximar, ter diálogo comigo, fazer revelações, falar coisas nas quais grotescas, cabeludas, inacreditáveis, que no próximo vídeo vocês vão saber um pouquinho sobre isso. E aí eu me deparei nessa realidade. Qual a vantagem de ser espírita? Sendo que a única coisa que nós temos é desvantagem. Eu vejo despachos com galinhas, isso e aquilo saindo, e a gente comendo carcaça no final de semana. Carcaça de frango cozido. Eu vejo farofas, panelaços de balas, disso e aquilo, e a gente não tem um pão com manteiga para comer no café da manhã. Eu vejo cachaças, charutos, cigarros nos cultos, nas rodas, nos trabalhos. E bebia muitas das vezes, né? Ia lá no coité do baiano e do boiadeiro e pegava lá a cachaça com coco, né? E tomava. Fumava o cigarro deles. E a gente não tinha um suco para beber. Só que aí desse dia então veio a interatividade. Acho que os espíritos já estavam trabalhando a ideia. E no próximo vídeo eu vou falar acerca dessa interação, né? Porque até aqui eu era só um analista, não tinha uma interatividade, não tinha diálogo, era só ordens e cuidado, não sei o que, só ameaças. E aí então eu comecei a ter essa interatividade, eu comecei a interagir, né? Quando a minha mãe se incorporava. Galera, fica pro próximo vídeo. Deus te abençoe, se você ficou até aqui, te agradeço. E tenha paciência, porque esse documentário é um testemunho do que a Umbanda fez e como ela influenciou a minha vida, a vida das pessoas que são mais próximas de mim, amigos, e como ela influencia até hoje.